Imagine que você está diante de uma porta que leva a um novo patamar de liberdade financeira, onde o seu dinheiro não fica apenas parado, mas começa a trabalhar ativamente por você. Hoje, nesta primeira etapa, você aprenderá exatamente como funciona a estrutura desse fundo e como calcular a quantidade de cotas que esses R$ 2.000 podem adquirir. Mais do que apenas números em uma tela, vamos explorar o retorno esperado em proventos mensais. Aquele dinheiro que cai na sua conta sem que você precise trabalhar uma hora extra sequer para isso. Entender o MXRF11 é compreender a engrenagem que move a geração de renda passiva. Um conceito que separa os que apenas guardam dinheiro daqueles que constroem patrimônio sólido ao longo do tempo. A importância de investir em fundos imobiliários torna-se evidente quando olhamos para os nossos grandes adversários financeiros. A inflação e os rendimentos ineficientes, como a antiga poupança. Enquanto a renda fixa tradicional, muitas vezes, mal consegue manter o poder de compra. Os fundos imobiliários oferecem a oportunidade de se tornar sócio de grandes empreendimentos ou de títulos de dívida imobiliária de alta qualidade. É uma alternativa sofisticada, mas acessível, que permite ao cidadão comum receber uma espécie de aluguel mensal, proporcional ao seu investimento, com uma facilidade que a compra de um imóvel físico jamais permitiria. Ao falarmos especificamente do perfil do MXRF11, estamos lidando com o que chamamos, tecnicamente, de fundo de papel. Isso significa que o Maxi Renda não é dono de prédios físicos diretamente, mas sim de títulos de crédito imobiliário, como os Certificados de Recebíveis Imobiliários, os famosos CRIs. Essa característica o torna um veículo de investimento focado em crédito, buscando rentabilidade através dos juros dessas dívidas do setor imobiliário. O que atrai tantos iniciantes para este ativo é o seu baixo custo de entrada. Com uma cota negociada geralmente na casa dos R$ 10, o MXRF11 democratiza o acesso ao mercado, permitindo que qualquer pessoa comece com valores muito pequenos. Mas por que escolhemos especificamente o valor de R$ 2.000 para esta simulação? A resposta é simples. Este é um valor intermediário excelente para quem já construiu sua reserva de emergência e agora busca dar o próximo passo. É um montante que já permite sentir o impacto real dos dividendos na conta, criando um estímulo psicológico poderoso para manter a constância nos aportes futuros. É o momento em que o investidor deixa de ser apenas um observador e passa a ser um participante ativo do mercado secundário. Para navegarmos com segurança, precisamos dominar dois conceitos fundamentais: o dividendo e o dividend yield. O dividendo é a parte do lucro que o fundo distribui aos seus cotistas, como se fosse o aluguel mensal de um imóvel. Já o dividend yield é a relação percentual entre o que foi pago e o preço da cota, servindo como o termômetro da rentabilidade do seu investimento. Compreender esses termos é essencial para avaliar se o retorno está condizente com os seus objetivos de longo prazo. Além da rentabilidade, outro ponto de destaque é a acessibilidade e a liquidez do MXRF11. E a ser um fundo muito líquido, significa que existem milhares de pessoas comprando e vendendo cotas todos os dias. Se você precisar do dinheiro, pode vender suas cotas no ambiente digital da sua corretora e ter os recursos disponíveis em poucos dias. Algo impossível de realizar com agilidade no mercado imobiliário tradicional de casas e terrenos. Por fim, é fundamental alinhar a expectativa com a realidade. Estamos tratando de renda variável, o que significa que o preço das cotas oscila diariamente e os rendimentos passados servem apenas como uma base sólida de análise, e não como uma garantia absoluta de lucros futuros. O sucesso aqui exige paciência e visão de futuro.
Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Ou para transformar esses R$ 2.000 em uma fonte de renda recorrente e sólida, o primeiro passo prático exige que você saia definitivamente do papel de observador passivo e entre oficialmente no ambiente dinâmico do mercado de capitais brasileiro. Essa transição fundamental começa obrigatoriamente com a abertura de uma conta em uma corretora de valores de sua confiança. Pense na corretora como a ponte tecnológica indispensável que liga o seu capital acumulado ao sistema central da Bolsa de Valores, a nossa B3. Atualmente, esse processo de abertura é extremamente desburocratizado, podendo ser concluído integralmente através de um aplicativo no seu smartphone em poucos minutos. No entanto, um detalhe estratégico faz toda a diferença para quem está começando: a escolha de instituições que ofereçam taxa zero de corretagem especificamente para fundos imobiliários. Como o seu objetivo inicial é otimizar cada centavo dos R$ 2.000, evitar taxas desnecessárias é um passo vital para garantir que o seu rendimento líquido não seja corroído logo na largada da operação. Durante o cadastro, você se deparará com um questionário técnico chamado Suitability. Muitas pessoas o preenchem com pressa, mas ele é sua primeira camada de segurança educacional. Esse teste de perfil de investidor assegura que você compreende a natureza da renda variável e que está emocionalmente preparado para as flutuações naturais do mercado, garantindo que o MXRF11 seja um ativo condizente com seus planos financeiros de longo prazo. E uma vez que sua conta esteja ativa e os recursos devidamente transferidos via Pix ou TED, o cenário digital das finanças se abre diante de seus olhos. Antes de simplesmente apertar o botão de compra, é necessário realizar uma análise criteriosa do preço da cota no momento presente. O MXRF11, por ostentar o título de fundo mais popular e negociado da Bolsa, possui uma liquidez gigantesca, o que faz com que seu preço de mercado oscile levemente a cada segundo durante o horário de funcionamento do pregão. Para verificar esse valor em tempo real, você utilizará o home broker da sua corretora ou plataformas de consulta gratuita que agregam dados atualizados do mercado. Olhar para o preço do dia é o ponto de partida matemático essencial para a nossa simulação. Imagine que, no instante em que você decide agir, cada cota do Maxi Renda esteja sendo negociada por exatamente R$ 10,50. Esse valor unitário é o que ditará o tamanho exato da sua participação nesse gigante imobiliário. Com o preço em mãos, realizamos a conta que define sua nova realidade como investidor. Ao dividirmos o seu aporte total de R$ 2.000 pelo valor hipotético de R$ 10,50 por cota, chegamos ao número aproximado de 190 cotas sob sua titularidade. Contudo, o investidor inteligente não olha apenas para a quantidade de papéis que possui. Ele observa a qualidade do preço através de um indicador vital chamado P/VP, ou preço sobre valor patrimonial. Esse termômetro financeiro revela se o fundo está sendo negociado com um desconto atraente ou com um ágio que pode ser perigoso. Se o P/VP estiver marcado rigorosamente em 1,0, você está pagando o preço exato que o patrimônio líquido do fundo vale contabilmente. Se o indicador estiver, por exemplo, em 1,07, isso significa que você está pagando 7% a mais do que o valor real dos ativos apenas pela conveniência de entrar no fundo agora. Comprar com ágio excessivo pode diminuir sua rentabilidade de dividendos no futuro. Por isso, entender se o fundo está caro ou barato no momento do aporte é o que diferencia o investidor profissional do amador que compra por impulso. Para projetar quanto dinheiro cairá na sua conta todos os meses,
olhamos para o histórico de distribuição do MXRF11 nos últimos 12 meses. O fundo tem demonstrado uma regularidade impressionante. É na característica que atrai o espectador iniciante que busca previsibilidade para pagar contas ou reinvestir. Ao analisar os relatórios mensais, percebe-se que a gestão tem conseguido entregar rendimentos que flutuam geralmente entre 10 e 11 centavos por cada cota integralizada. Essa constância não é fruto do acaso, mas sim de uma gestão ativa que equilibra os juros recebidos dos certificados de recebíveis imobiliários, com os ganhos de capital em operações de mercado. Essa média histórica robusta serve como nosso guia para calcular o potencial de retorno do seu capital de R$ 2.000, transformando dados brutos em uma expectativa de renda passiva real e isenta de impostos. A execução da compra é o momento em que a teoria financeira se torna prática patrimonial. Dentro da interface da sua corretora, e você deve acessar a boleta de negociação e inserir o código de identificação do fundo. O ticker MXRF11. Ao selecionar a opção de compra, você definirá a quantidade de 190 cotas e conferirá o valor total da operação. O último passo é a validação através da sua assinatura eletrônica, uma senha pessoal que autentica sua transação na B3. Assim que a ordem é executada, você se torna oficialmente sócio do fundo. Mas o seu trabalho ainda não terminou, pois você precisa entender a mecânica das datas de corte. A chamada DataCon é o marco mais importante do calendário mensal. É o dia em que o fundo verifica quem são os donos das cotas para decidir quem receberá os próximos proventos. Se você possuir as cotas no fechamento dessa data específica, terá garantido o seu direito ao recebimento integral no dia de pagamento estipulado. E o grande trunfo dessa estratégia, comparada ao investimento em um imóvel físico com os mesmos R$ 2.000, é a diversificação instantânea e o baixo risco de vacância. Com esse valor, seria impossível comprar até mesmo um pequeno cômodo de uma casa popular em qualquer lugar do país. No entanto, ao adquirir 190 cotas do MXRF11, você passa a ser indiretamente credor de dezenas de empreendimentos, de alto padrão, shoppings e galpões logísticos espalhados por todo o território nacional. Essa pulverização protege o seu patrimônio, pois se um devedor individual tiver problemas financeiros, o impacto no seu rendimento total será diluído pela saúde financeira dos outros inúmeros ativos da carteira. Essa robustez estrutural é o que sustenta a confiança do investidor, enquanto ele observa o crescimento de sua posição, e aguardando agora o cálculo exato do impacto financeiro que esses dividendos trarão para sua conta no próximo ciclo. Chegamos ao momento da verdade, onde os números deixam de ser meras projeções teóricas e se transformam em dinheiro real depositado diretamente na sua conta da corretora. Ao multiplicarmos as suas 190 cotas pelo rendimento médio que analisamos anteriormente, de aproximadamente 11 centavos por cada cota, o resultado é um pagamento mensal de R$ 20,90. Embora esse valor possa parecer modesto para quem busca enriquecimento rápido, ele representa um marco psicológico fundamental na vida de qualquer investidor iniciante. O seu dinheiro está oficialmente trabalhando por você. Diferente do salário convencional, que exige o seu esforço físico ou intelectual diário, e esses R$ 20 são o fruto direto da produtividade de diversos ativos imobiliários espalhados pelo Brasil, entregues a você sem que precise levantar um dedo após o aporte inicial. Um dos maiores trunfos dessa estratégia reside em um privilégio legal, que muitos brasileiros ainda desconhecem ou subestimam no cotidiano financeiro. No atual cenário legislativo do nosso país, os dividendos distribuídos por fundos imobiliários para investidores pessoa física são totalmente isentos de imposto de renda. Para entender a magnitude desse benefício,
Imagine que, em outros investimentos de renda fixa, como o Tesouro Direto ou um CDB comum, o governo abocanharia uma fatia considerável do seu lucro através da tabela regressiva, que pode chegar a 22,5% nos primeiros meses de aplicação. No caso do MXRF11, o valor que você visualiza no extrato é exatamente o valor que você pode utilizar da maneira que desejar. Essa isenção funciona como um acelerador de patrimônio silencioso, colocando você em uma posição de vantagem estratégica raramente encontrada em outros produtos financeiros disponíveis para o pequeno investidor. Para dar a devida perspectiva a esse rendimento, é essencial confrontarmos esses números com o rendimento da poupança, que é o tradicional antagonista do crescimento financeiro real. Se você tivesse deixado esses mesmos R$ 2.000 parados na caderneta de poupança, o seu retorno mensal estaria, em muitos cenários econômicos, próximo de apenas R$ 10 ou R$ 12. Ao optar pelo MXRF11, você está praticamente dobrando a sua capacidade de gerar renda mensal com o exato mesmo capital inicial. E essa diferença de quase R$ 10 todos os meses pode não parecer uma fortuna hoje, mas ao longo de décadas, a disparidade entre as duas modalidades cria um abismo patrimonial intransponível. Enquanto o investidor de fundos imobiliários constrói uma fortaleza de renda passiva, o poupador passivo muitas vezes vê o seu poder de compra ser corroído pela inflação sem perceber. É aqui que entra em cena o conceito mais fascinante do mercado de capitais, o efeito bola de neve. Com os R$ 20,90 recebidos em dividendos, você possui capital suficiente para comprar, de imediato, mais 2 cotas do próprio MXRF11, considerando que o preço de mercado se mantenha na faixa dos R$ 10,50. No mês seguinte, você não terá mais apenas 190 cotas, mas sim 192. Ora, essas 2 novas cotas também passarão a gerar dividendos próprios, que por sua vez ajudarão a comprar ainda mais cotas no futuro, sem que você precise tirar mais dinheiro do seu próprio bolso. Esse ciclo virtuoso, onde o rendimento do investimento financia a expansão do seu próprio patrimônio, gera um crescimento exponencial. Em pouco tempo, você notará que o valor recebido mensalmente começarás a cobrir pequenas contas fixas, como uma assinatura de streaming, até chegar ao ponto em que o próprio fundo se retroalimenta com uma força financeira imparável. Contudo, o mentor prudente deve sempre alertar sobre as sombras que acompanham a renda variável. Embora o MXRF11 seja um fundo extremamente robusto e popular, ele não é um investimento livre de riscos. Existe o risco de mercado, que se manifesta na oscilação natural do valor da cota no home broker. Se você precisar resgatar o dinheiro em um momento de pânico geral, poderá receber menos do que investiu originalmente. Há também o risco de crédito, ligado à possibilidade de os devedores dos títulos de dívida imobiliária enfrentarem dificuldades financeiras. Por essa razão, a regra de ouro é nunca concentrar todo o seu suado patrimônio em um único ativo. Os R$ 2.000 no Maxi Renda são um início brilhante, mas o seu próximo passo estratégico deve ser a diversificação gradual. Explore outros setores, como fundos de logística que atendem gigantes do varejo, ou fundos de shoppings que lucram com o consumo e o lazer. Ao diversificar, você torna sua carteira resiliente contra crises específicas e garante que sua renda não dependa de um único fator. E o segredo da riqueza duradoura não está em um único acerto magistral, mas sim na constância dos seus aportes mensais e na paciência necessária para deixar os juros compostos agirem através do tempo. O seu papel a partir de agora é manter a disciplina,
Continuar estudando novos ativos e não se deixar abalar pelas flutuações passageiras do mercado. Começar com R$ 2.000 é o sinal claro de que você assumiu o protagonismo do seu destino financeiro. O tempo é o seu aliado mais poderoso, e cada nova cota adquirida representa um tijolo sólido na construção da sua futura liberdade. Continue firme na sua jornada educativa